Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que nesse momento se encontram nos nossos lares, a nos envolver com vibrações de amor e carinho. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos assistir nesse momento, envolvendo cada irmão que está nos nossos lares, seja encarnado ou desencarnados, que venham como nós buscar o entendimento à luz do Evangelho de Jesus, para compreender os verdadeiros motivos que nos levam a tantas dores e sofrimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos no Evangelho, no capítulo 12, que é Amai-vos os vossos inimigos, e hoje nós vamos fazer o item 10, que é o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram a diferença, ódio ou desprezo. O Cristo que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é sacrifício de amardes o que vos ultrajam e perseguem. Mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a ele. Se os odiasse, como vos odeio, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia e mácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos. Ela, na couraça, o coração contra os maus procederes, esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura, mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Fénelon Bordeaux, 1861. Uma palavra, deixa eu fechar aqui. É uma palavra bem forte, né, para nós, mas a gente precisa entender a essência dela. Apesar que muita gente fala, né, que ódio, né, ou quando dá alguma coisa errada, ou quando sente, né, aquela aversão, aquela fala mal compreendida do outro, aquela intersecção da pessoa na comunicação, nas relações interpessoais, ela vem a sentir esse ódio. Então, quando a gente olha isso, o Evangelho está trazendo para nós uma explicação bem clara, concisa, acerca desse sentimento. Porque todos os males que nós estamos vivendo nas experiências humanas está ligada à nossa postura dentro dessa condição. Aí muitas vezes a gente fala assim, eu não sinto ódio, mas na verdade, quando a gente vai ler o Evangelho, a gente se esconde um do outro. Né? Eu me escondo da minha mãe, da dona Emília, de todos aqueles que eu convivo, da minha esposa, dos meus filhos, de tudo. A gente não consegue, né, ter essa visão, esse sentimento. Então, são condições comportamentais íntimas
que nos leva a situações bem complexas e que nós não sabemos. É lá que está quando ele fala assim, que é nessa vida, né? Deus nos, vamos dizer assim, nos pune nessa vida e na outra. Então, toda essa organização está condicionada ao meu proceder na vida. Eu posso falar assim, eu não sinto isso aí não, o ódio. Eu não sinto. Mas também a gente não se toca com relação na percepção daquilo que faz. Numa fala do Espírito uma vez, né, que eu fiquei observando, o Espírito falando, ele falou assim, olha, quem bate esquece, quem apanha não esquece. Ele falou dessa forma. E aquilo eu marquei, isso já faz mais de 25 anos, de 30 anos, não sei, né? Faz muito tempo. E aquilo me marcou muito, me tocou. E a gente pode perceber que muitas coisas que nós fazemos, a gente esquece, a gente não tem noção da arbitrariedade daquilo que nós fazemos e falamos. E tudo que nós falamos fica registrado. Fica registrado, gente. E nós não temos condições de perceber. Não temos. E aí ela vem, né, numa situação que eu vou usar essa palavra, né, ela vai pipocar na nossa vida, como uma pipoca que estoura, né, é como uma situação, um problema, ela vem e nós não sabemos o motivo. A pergunta é que nós falamos assim, o que eu fiz para Deus, para estar passando para isso? Deus que tudo vê e nos ouve, fala assim, para mim você não fez nada, mas para o outro você fez. É lá que está a coisa. Nós não nos apercebemos. Não percebemos, gente. O Evangelho ele vem trazer para nós uma explicação bem clara com relação a isso. O outro ponto, o espírita, ele tem mais ainda, vamos dizer assim, preocupação. Porque se eu estudo a doutrina, eu vou estudar a potencialidade do espírito, da capacidade que o espírito tem do outro lado. Então, sobressai de tudo o que eu estou falando. Da nossa situação que nós estamos de encarnado frente ao espírito. Então, o espírito, ele acha, né, ele sabe que tudo ele pode, ele vê, ele sente, né? Ele tem uma condição que nos assiste em tudo, né? E aí, quando eu vou estudar toda essa organização e compreender, nós vamos ter a noção que os espíritos que estão do outro lado, eles estão fora de um corpo físico, né? Que lembra quando eu falei que eu consigo esconder de todos aqueles que convivem comigo na encarnação, do espírito eu não consigo. Então, por isso que o espírita, ele tem uma noção bem clara do que é esse sentimento. Então, eu posso ir em centro, eu posso ir na igreja, eu posso fazer o que tudo, eu posso fazer a caridade, mas se eu não ficar atento dentro dessa, vamos dizer, dessa atitude comportamental que é esse sentimento do ódio, eu vou arrumar uma confusão danada. Tá? E aí a coisa que o próprio Cristo fala, haverá prantos e ranger dos dentes. E isso não está ligado somente a uma pessoa. São grupos, organizações que sentem, que vibram nesse posicionamento, né? Então aí é aquilo que eu falo, eu estudo o Evangelho, eu estudo a doutrina espírita e esqueço que nós estamos num planeta de provas e expiação onde o mal ainda prevalece. E é nessa sequência que toda essa organização está dentro de conceitos, né? Está dentro de mecanismos que vai fazer com que esse sentimento seja experimentado, né? É aquela situação, os 5 sentidos, né? Os 5 sentidos são mediunidades que precisam ser trabalhadas. O ódio é um sentimento que
que está dentro de cada um de nós e que nós sentimos, e por isso que o Cristo falava, orai e vigiai para não cair em tentação. Se eu sinto, logicamente, eu atraio vibrações, né, negativas, me ligam a entidades que vibram na mesma intensidade, tá? É a lei, isso é uma lei. E os espíritos também do outro lado, eles não conseguem se segurar. Eles não conseguem. Quando ele vê, ele se está ligado e não sabe os mecanismos que ligam. Então, por isso que nós, os espíritas, estudamos toda essa complexidade, né, que é a mediunidade, os mecanismos que envolve ela, e para que eu entenda qual que é a objetividade do evangelho, tá? Então, o evangelho, ele tem uma função, até isso eu fui, sempre me preocupei, qual que era a ação do evangelho sobre o espírito? Ele vem como um reprogramador, tá? Reprogramar o espírito dentro de uma programação que está, né, ligado a Deus. Aonde que está Deus? Da nossa consciência. Então, ele vem nos alertar esse sentimento. Então, logicamente, se eu estou num planeta de provas e expiação, se eu vibro nessa intensidade do ódio, eu trago, né, espíritos afins. Eu trago companheiros afins. E nessa situação é muito complexo combater, né? Porque aí lá no Evangelho, quando eu vou estudar o ponto de vista, aí eu vou entender como funciona as organizações, os interesses que aglomeram espíritos na mesma intensidade, na mesma condição de afinidades, espíritos afins. Então, na conformidade de como eu vivencio essa situação, eu vou sentindo as encarnações, vem naquela função, quando Kardec pergunta aos espíritos qual a melhor forma de evoluirmos, os espíritos vão lá e respondem, reencarnando. Então, é nessa condição que nós, nas encarnações, viemos, né? O esquecimento do passado, graças a Deus, né? A misericórdia divina é tão grande, permite que nós convertemos esse ódio com o esquecimento do passado, reencarnando com pais, filhos, noras, né, esposa, né, como, vamos dizer assim, desafetos de outras encarnações. Então, a encarnação, ela tem esse mecanismo, né? Ao espírita, a complexidade é maior, tá? Olha o que está falando, muito se pedirá a quem muito foi dado, então eu preciso entender isso. Apesar que quando eu vou para o evangelho, eu fico falando, nossa, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer, ótimo, né? É isso mesmo, tem que combater, né? O bom combate com relação às imperfeições que está dentro de nós. É isso que o Cristo fala. Mas a doutrina espírita vem nos esclarecer acerca de como funciona isso, né? De como funciona. Então, aquilo que hoje, na encarnação, eu combato, eu vou combater, né? Eu vou falar que muitas vezes ali são questões de ponto de vista, na outra encarnação foi ao contrário, era eu que estava lá. Então eu preciso entender toda essa dinâmica. Por que eu estou falando isso? Porque os espíritos enxergam, tá? É lá que ele fala, você mexe, você está... Porque são questões de ponto de vista. A doutrina espírita, ela vem esclarecer isso, o evangelho vem nos orientar, eu preciso estudar essa doutrina para entender esse mecanismo. Tá? Logicamente que eles não querem a mesma coisa, quem que é que quer, até nós aqui, né? A pessoa vem falar, eu não concordo com o que você fala. Nesse falar, no tom que ele fala, eu não concordo, já movimenta dentro de energias psíquicas que vai de encontro a sentimentos contrários, e aí você já coça a cabeça e é ali que está. O evangelho está dentro disso.
É dentro dessas condições. Eu posso falar assim, não, você não sente ódio? Eu falo, sinto. Tá? Por mais que eu estou lendo, eu estou falando, né? Eu preciso lutar com isso dentro de mim. E não adianta a gente falar assim, de tudo que a gente lê no Evangelho, de tudo que eu estudo, né? Eu fico muito preocupado porque de tudo aquilo que está falando, né? Quando se fala do amor, então, gente, eu me preocupo muito, porque esse amor que ele está falando não é o amor do marido com a esposa, do filho, mas é o amor sublimado acima de tudo, que eu ainda não sinto. O amor que nós sentimos ainda é egoísta. É egoísta. Quantos que não passam para o outro lado? Jesus não condena isso, ele sabe das dificuldades, né? Quantos não vão para o outro lado, não conseguem se desprender? E aí eu vou lá e estudo os tipos de obsessão, né? A obsessão ela pode acontecer daqui para lá, como de lá para cá. E nós não entendemos, tá? Eu leio, eu estudo aquela parte, e aí quando eu vou sintetizar o amor, eu vou ver que o amor ainda que eu sinto, ele é egoísta. Tá? Por isso que o Cristo nunca falava na primeira pessoa, ele falava na terceira, nós. Eu ainda falo na primeira. Falar na primeira, eu falo assim, ó, o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, a minha casa, o meu carro. Aí dá para vocês entenderem a complexidade que é a coisa. E os espíritos que estão do outro lado, na sequência de estudar toda essa organização, é lá que está que eu preciso compreender. O Espiritismo traz à tona, né, para nós, de como organizar isso, tá? Por isso que o Espiritismo, nós temos que estar consciente que somos espíritos endividados, espíritos que viemos com uma complexidade grande de outras encarnações, como qualquer um, mas que a responsabilidade redobra, porque outrora os companheiros, né, de outras encarnações terão agora a chance para o espírita encarnado de trazer, né, de promover toda essa essência em mudança de comportamento e fazer o inimigo de outras encarnações um amigo. É a coisa mais linda, né? Quando eu vi isso na doutrina, eu vi a oportunidade que, por misericórdia divina, que é as mediunidades, que é o espiritismo compreendido, me permitiu, né, que na encarnação, através do uso da inteligência, né, do uso do conhecer, da compreensão, né, da fé raciocinada, fazer com que o inimigo de outras encarnações, através do estudo, da compreensão das leis que regem esse universo, né, faria com que eu tivesse aquela oportunidade de agora de trazer um inimigo de outras encarnações, transformar em um amigo. E aí essa parte é muito linda quando nós vamos ver a oportunidade esclarecedora que tem essa doutrina dos espíritos, né? E aí é aquilo que a gente viu muito, né? Que eu sempre vejo. Tem gente que fala assim: quando não vai pelo amor, vai pela dor. É nessa sequência que eu preciso entender e que eu queria também entender de como funciona. A coisa é complexa. Eu só vou conseguir se eu fazer aquilo que o Cristo falou, construir uma casa sobre a rocha. Dentro do Espiritismo, eu preciso construir esse conhecimento com bases sólidas. Eu só vou conseguir se eu buscar o estudo sistematizado da doutrina, que é a doutrina dos Espíritos, não é do Dalmo. Por isso que eu sempre falo, não siga o Dalmo, não siga nenhum palestrante renomado, sigam Jesus, sigam a doutrina dos Espíritos,
ela tem um corpo doutrinário. Então, dentro desse quesito, né, nós vamos ter várias explicações bem claras, concisas, acerca do que tudo que está acontecendo, né, do que tudo que está acontecendo. Por isso que a gente vê, e eu sei muito como professor, que os textos, né, tem muitas coisas explícitas, mas tem muitas coisas implícitas. Foi lá que o maior professor que esteve entre nós, o Jesus Cristo, nos falou que vejam aqueles que têm o olho de ver, que ouçam aqueles que têm o ouvido de ouvir. Foi nisso que, nessa situação, que veio toda a doutrina espírita, né? E nesse esclarecimento, uns conseguem ver com mais clareza e outros ficam na retaguarda. É que nem na segunda, no estudo, foi falado, né, uma coisa muito interessante, que ninguém sabe de nada, eu não sei mais do que ninguém, mas que precisava que nós plantássemos a sementinha. E Jesus fez isso. Ele plantou a semente há 2000 anos. Está lá, né, através do seu evangelho, quando a gente vai jogando água numa flor, ela vai vindo bonita, né? O adubo foi adubando. E como que Jesus adubou o nosso jardim? Com as experiências que foram oportunizadas para nós, das condições comportamentais, das sombras que foram trabalhadas para que eu pudesse aprender. Então, o Evangelho nos traz toda essa situação, e o Espiritismo, ele vem agora esclarecer de tal forma que os Espíritos, muitas vezes, ele fala assim, mas só lê para a gente. Mas não é só ler. O Espírito também quer compreender. Por quê? Seria um choque para ele mostrar todas essa programação. Só para a gente ter uma ideia, tá? Vamos ver se eu consigo trazer essa realidade para a gente compreender. Se o espírito encarnado, vocês já pensaram, se o meu filho olhasse para mim e visse que eu fui um inimigo dele de outra desencarnação, o que ia acontecer? A coisa seria terrível. A mesma coisa o desencarnado. Seria um choque para ele. Ele sabe que tem alguma coisa que está atraindo, ele não me vê como essa figura do Dalmo, que está nessa encarnação com o nome, mas ele me assiste como se estivesse lá na outra encarnação. Eu só estou falando isso para que vocês compreendam, né? Para que nós possamos compreender o que é essa doutrina, tá? Porque o espírito, ele não vai me olhar como Dalmo, ele vai me olhar lá naquela época que eu chamei João Batista, não sei o nome que eu tinha, ele vai me ver. Então, é nessa condição que é lá que o estudo, né, quando a gente pensa nisso e pensa que a gente está sozinho, nós não estamos, por isso que a complexidade é grande, esse espírito foi trazido porque a própria espiritualidade está trabalhando o médium, tá? O médium, e aí é lá que está a coisa. Por isso que nós temos que saber aonde nós vamos mexer. Foi nessa posição que quando eu vi lá no Novo Testamento, que o próprio Cristo falou, não mexam com aquilo que vocês não sabem com que está mexendo. Olha só, gente. Aí eu venho para essa doutrina, eu sou médium, eu quero sentar numa mesa, eu quero ir lá, mas e não quero estudar. Então, como que vai se ajudar? E nós temos o livre-arbítrio, tá? O livre-arbítrio é tanto para o encarnado como para o desencarnado. É lá que o espírito, dentro dessa situação, que o espírito fica mais irritado, né? Ele vem numa complexidade muito maior, com mais dureza, chamando o médium para a responsabilidade. Aí tem muita gente que assusta. O que é isso? Tá? E aí, se não bastasse isso, gente, leiam, busquem lá no Evangelho aquela parte, né, o pé em duas canoas.
Se o espírito precisa estar instruído, ele sabe agora do papel e o porquê que ele está sendo trazido, se cuidem, tá? Os médiuns. Eu estou falando coisa muito profunda que está implícito dentro da doutrina e que muita gente não quer ver. Muita gente não quer ver. Tá? E se esquece que nós não estamos sozinhos. Eu não estou sozinho. O que eu estou falando é tão sério que é preciso a gente ver essa doutrina com outros olhos, aprofundar. E tem coisa que eu estou falando, eu falo só aqui, porque se eu for falar para a pessoa começa a florear muito e não vai chegar na onde é o propósito da doutrina, que ela ecoa dentro de nós. E esses espíritos é de uma inteligência que supera o nosso entendimento. Supera, tá? E aí depois eu fico lá. Eu leio, nossa, o ódio é lindo. Como eu começo a ler aqui, a gente compreende, mas o espírito que está me olhando, ele nos olha de outra forma, tá? De outra forma. E aí que nos obriga a entender essa doutrina. E a coisa, quando vem, o nosso olhar é só no problema material, mas a coisa se estende muito mais, tá? Muito mais. A coisa é complexa, tá? Aí nós vamos entender todos os males, as doenças físicas, né? Que é preciso curar o quê? O espírito, tá? O espírito. É lá que está a coisa, tá? Vem numa programação e existe aquela situação que eu acho muito legal. Aconteceu com o Chico, que é a moratória, o Divaldo e muitos outros. E muitos trabalhadores espíritas aconteceu isso. Eu vim na encarnação, era para mim perder o braço. E aí todo o trabalho que eu fiz, né, eu vi só perdi a pontinha do dedo. Né? Aí que eu vou compreender de como funciona tudo. Eu vi muitos palestrantes falar sobre isso, né? Eu queria compreender tudo o que se fala, né? Eu ouço, né? E depois eu fico, né? Processando aquilo, na onde que liga, o que que esse evangelho está trazendo. E esses espíritos querem entender isso, né? Tem muita gente que fala do obsessor, 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 mas e vai no centro e fala, tem que estudar, tem que estudar. Eu só vejo isso, mas eu fico olhando. E, às vezes, muitas deles falam assim, mas eu só vejo essa doutrina. Eu já vi espírita muito antigo, tá? E eles não ficavam só olhando assim, né? Falando, estudar, estudar, mas o que tá? Falaram, vocês estão naquele negócio de estudar, né? Mas eu sei o que eu estou falando. A doutrina espírita, ela é muito profunda. Ela vai além, tá? E só nós só vamos ter essa percepção se eu construir com bases sólidas, essa casa com base sólida, tá? Eu só vou conseguir isso se eu estudar o Pentateuco. Quem estava nesse Pentateuco? O próprio Cristo e todos os espíritos que estão por trás de toda essa engrenagem, né? Trabalhando cada um dos encarnados. Aí eu preciso ir lá para a Gênesis para entender toda essa dinâmica de como funciona a irradiação, a potencialização do espírito que ilumina as consciências, e aí a gente vai trabalhando. E aí eu vou perceber que eu estou num planeta de provas e expiação, eu sinto ódio, eu tenho essas sombras dentro de mim, eu preciso trabalhar, é dentro dessa questão que o espírita vem, e aí vem a pergunta que Kardec faz. Qual a característica do bom espírito? Aquele que luta contra suas imperfeições. E aí o evangelho vem e nos avisa. E o companheiro que nos compartilha toda a existência, que é aquelas nuvens de testemunha que está lá, vem, né? E é a nossa
ele é o nosso instrumento de evolução que eu quero afastar. E a doutrina espírita, ela não afasta ninguém. Ela faz de tal forma que essa fé raciocinada, ela vem, ilumina consciências, e aquelas consciências iluminadas faz com que ela propague a luz com esses companheiros que vieram de outras existências e se ilumina. Aí chega na onde o Espírito falou para mim. Eu vou. Ô Dalmo, desculpa te atrapalhar, Pode seu falar. som tá bem baixo. Ah, tá baixo? Deixa Vê eu se você ver. consegue aumentar um pouquinho, por favor. Vou aumentar. Deixa eu ver aqui. Ele não aumentou, eu baixei um e aumentei o outro. Aumentou mais? Melhorou pouca coisa, mas volta a falar normal que nós estava falando aí, Então tá jóia. Para nós aqui tá ótimo. tá? Ah, Que eu pode olhei ser o o volume celular. aqui do aparelho, tá normal aqui também. Mas beleza. Então tá jóia, vamos lá. Então, é nessa situação que todos nós estamos inseridos. Eu preciso trabalhar essa sombra dentro de mim. Tá? E como que eu vou trabalhar? Foi lá que os Espíritos falou, né? Que a Kardec fez a pergunta, a encarnação veio, e aí, se duvidar, nós espíritas, que nós sabemos de todo o mecanismo, deixamos ela do lado, foi aquilo que nós, esse evangelho fica de lá e fala assim, ó, eu não sinto ódio, mas eu só estou falando isso, né, para a gente chegar num consenso que os espíritos quando eu comecei a estudar a doutrina, os espíritos nos pegam nos mínimas coisas, aquilo que nós não percebemos. Nós não percebemos, gente. É incrível. E aí eles vêm. E aí, se eu for estudar André Luiz, que eu não vou entrar nessa parte, eu falei assim, mas será que é só eu que estou vendo isso? É lá que vai aparecer todos os problemas de ordem física no corpo humano que advém das atitudes comportamentais que eu não enxergo. Eu não consigo enxergar, né? Eu não sei o que eu fiz. Por isso que vem aquela fala do Santo Agostinho da seguinte forma, que é a maior oração, que hoje eu seja melhor do que ontem e que amanhã melhor do que hoje. É nessa condição que o espírito ele vem numa sequência de trabalhar essas sombras, né, dentro dele, e que ao espírita veio de forma mais concisa, de observações claras com relação à situação. É lá que vem os espíritos que eu intitulo como obsessor, mas que são os nossos professores, que eu liguei essa fala lá do Novo Testamento, eu não lembro mais, tá, gente? Mas fala assim, o próprio Cristo, não mexam com o que vocês não sabem. O que veio que a doutrina espírita agora foi falar? Veio nos mostrar. E aí eu não estudo ela. E aí eu vou me complicar, né? Vou me complicar dentro dessa situação. Então eu preciso entender ela. Eu preciso trabalhar, né, ela. Eu preciso, né, vamos dizer assim, dos meus professores. E quem são esses professores? Eles articulam de uma tal forma no planeta que vem na situação que o Cristo fala, haverá prantos e ranger dos dentes. O que eu vejo como tragédia para o homem, para o espírito, a espiritualidade superior vem como uma condição dele aprender, tá? Não estou dizendo que a espiritualidade estão lá lutando de todas as formas para que o homem volte. Mas se eu estou num planeta de provas e expiação, eu preciso, né, de que o mal ainda, né, que venha numa proporção de burilamento, para que eu aprenda o que é o sentimento do ódio, o que é o sentimento do amor, e dali nasça, né, a luz vem em ascendência. É a mesma coisa, para ficar mais claro. Para mim saber o que é a luz, eu preciso saber o que é a sombra.
Porque eu preciso saber o que é escuro. Aí quando eu saio e vou ver, nossa, como que é bonito a luz, é nessa proporção que todos nós estamos inseridos. E que o Espiritismo vem nos orientar, vem nos explicar, né, de como vai ser trabalhado isso. Cada um de nós, olha lá o que eu vou falar, somos um universo. O universo não é só esse. 33 trilhões de células estão sob o meu comando num corpo. Né? É a pergunta. A espiritualidade não vai perguntar o que eu fui, não, mas vai perguntar se eu fui rei. Não, vamos supor, eu fui rei, fui rainha, fui doutor, fui isso. Ele vai perguntar, mas o que você fez diante das oportunidades que eu te dei? A parábola dos talentos. Aliás, toda essa organização, né, o Cristo já fazia lá na ligação com as situações, né, que nós estamos inseridos nas vivências, né? E aí a gente observa que hoje a nossa existência, toda a estrutura está condicionada ao nosso modo de pensar, agir, né? É toda uma organização, essa organização que está sendo falada, que a gente vai mexer, tá? Que o Espiritismo vem trazer à tona. E são pontos de vista, e estão sendo trabalhados há milhões de anos, não é de hoje, para se construa o espírito integral, né, modificado com ascensão a altas esferas, né, a evolução espiritual. É um processo que está há milhões de anos, né? É isso daí. Agora, vamos lá para o livro dos médiuns. Nós estamos agora vendo no livro dos médiuns que é os médiuns especiais, né? E a 199, ele vai falar das especialidades dos médiuns. O estudo da especialidade dos médiuns não só lhes é necessário, como também é o evocador, conforme a natureza do espírito que se deseja chamar, e as perguntas que lhe quer dirigir. Convém se lhe escolha o médium mais apto ao que se tem em vista. Interrogar é o primeiro que apareça, é expor-se a receber respostas incompletas ou errôneas. Tomemos aos fatos comuns um exemplo. Ninguém confiará a redação de qualquer trabalho, nem mesmo uma simples cópia, ao primeiro que encontre, apenas porque saiba escrever. Suponhamos um músico que queira seja executado um trecho de canto por ele composto. Muitos cantores hábeis, todos, se acham à sua disposição. Ele, entretanto, não as tomará ao acaso. Escolherá para o seu intérprete aquele cuja voz, cuja expressão, cujas qualidades, todas, numa palavra, digam melhor com a natureza do trecho musical. O mesmo fazem os espíritos com relação aos médios, e nós devemos fazer com os espíritos. Cumpre, além disso, notar que as matizes que a mediunidade apresenta e aos quais outros mais poderiam acrescentar, nem sempre guardam relação com o caráter do médium. Assim, por exemplo, um médium naturalmente alegre, jovial, pode obter comumente comunicações graves, mesmo severas e vice-versa. E ainda uma prova evidente do que ele age sob a impulsão de uma influência estranha. Voltaremos ao assunto no capítulo que trata da influência moral do médium. Bom, é uma parte bem complexa, mas eu vou falar de uma situação que aconteceu comigo, porque na época que eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu trouxe depois, eu estudava o Pentateuco, mas eu queria saber mais. Então, André Luiz, ninguém gostava de estudar André Luiz. Ninguém gostava. E eu comecei a estudar. Eu falei assim, mas André Luiz está falando muitas coisas que está lá no livro dos médiuns aqui e está bem clara. E eram termos técnicos. Mas tinha uma parte que eu não aceitava. Eu falo para vocês com bastante assim convicção, porque os espíritos, quando se aproximavam de mim, eu não aceitava aquilo. Eu não aceitava. Eu queria entender, muitas coisas eu via,
eles falavam palavras de baixo calão para mim, né? E aquilo me irritava. E eu queria fugir daquilo, né? Eu não aceitava aquilo. Mas eu queria não aceitar, mas eu queria entender. Olha que um encarnado, um médium, eu quero entender. Eu fui buscar a explicação. E na explicação, existiam situações, gente, é assim, ó. Se eu entrasse dentro de um banco, eu sentia o impacto da vibração todinha daquelas pessoas. Tá? E eu ficava irritado com aquilo. Eu falei, mas do jeito que está, eu não vou poder ir em lugar nenhum. Né? Eu ficava desse jeito. E aquilo era horrível. Se eu falar para vocês a sensação, não vai dar para entender isso. E aquilo eu ficava muito... Falei, mas eu preciso acabar com isso. E como? Eu preciso entender. Tá? E foram várias situações. E muitas das situações estavam ligado a como que eu vou compreender aquilo. Outra situação da besteira que eu fiz, eu estava na Barra Funda, em São Paulo, eu olhei e falei assim, meu Deus, já pensou o campo vibracional disso aqui? Para quê? Eu recebi todo o impacto daquele campo vibracional. Bom, eu só estou dando uma noção, né? E aquilo eu ficava orando para tentar voltar. É extremamente difícil. Então, são atitudes comportamentais do médium que ele precisa entender. Tá? E eu fui buscar. A outra parte que eu cheguei dentro dos mecanismos da mediunidade, se não me engano, estava implícito dentro dos textos que os espíritos se aproximam de nós por mecanismos que escapam ao meu entendimento. Segundo isso, eu falei isso na outra parte, e vem por sintonia de vibrações emitidas pelos médiuns. Tá? Então, por isso que quando vem nessa questão falando das especialidades dos médiuns, é preciso que essa condição precisa ser estudada e o médium precisa entender de como funciona. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar. Conforme eu fui buscando, eu fui estudando, eu fui compreendendo toda essa foi, vamos dizer assim, eu fui me equilibrando. Eu fui me equilibrando, né? E é lógico que nessa situação, quando nós falamos de mediunidade, nós precisamos entender que o mundo espiritual é organizado. Nós somos desorganizados. Então, o médium, a equipe mediúnica, precisa se organizar. Como que vai fazer isso? Os médiums, junto com aquele corpo mediúnico, precisa fazer aquilo que eu estou falando. Eu quero entender isso. Tá? Então, nós temos livros que traz toda a estrutura para a compreensão? Temos. Nós temos. Tá? Mas, se eu for para um trabalho mediúnico, se aquele que orienta, ele não tem esclarecimento necessário, né? Ele vai trazer várias informações, e essas informações podem ser aceitas, ou muitas vezes eu posso, né, dentro dessas questões, achar que esse médium, tá, atende às expectativas, né? E aí eu posso falar, mas por que o médium só recebe esse tipo de espírito? A coisa é complexa. E muito complexa. Por isso que nós estamos estudando uma parte que foi o que chegou para mim, eu precisava educar a minha mediunidade. Sabe quanto tempo demorou isso, gente, para mim? Foi, se não me engano, 5 ou 6 anos. Tá? Para mim chegar num processo, me educar e saber. Só que, falando em outra linguagem mais detalhada, numa existência eu não vou conseguir educar a minha mediunidade. Eu vou precisar de várias existências, né? Então, por isso que a reencarnação, ela vem de encontro para que a gente comece a trabalhar isso. Outro ponto, na doutrina espírita, ninguém sabe mais do que ninguém. Só para de tudo que eu estou falando aqui, que eu estou falando com vocês, aí o internauta também vai ver
que eu preciso seguir a doutrina, não o dogma. Porque se a gente for analisar, é como eu estou aprendendo a andar. Só para a gente ter uma ideia da profundidade do que está falando aqui. Imagine um médium, tá? Porque ele fala, convém se escolher o médium mais apto que se tem em vista. Por isso que a mediunidade, né, é a mediunidade com Jesus, com estudo para saber os mecanismos de funcionamento dela. Aí ele cita o músico. O músico, ele vai lá, eu não entendo nada daquela parte, né? O ré, o dó, aquela parte. Então, vem todas aquelas partituras que ele precisa estudar, né, para que ele possa ser um bom músico. E aí, outras situações que a gente fala, um médico, para ser um bom médico, ele precisa estudar, né? E aí entra as especialidades também mediúnicas, entra tudo isso, e André Luiz fala muito disso. Eu preciso compreender. Por isso que o médium precisa estudar. Por isso que um corpo mediúnico dentro de um centro precisa se organizar em cima do estudo. E pasmem, gente, é dessa parte, tá? É dessa parte que precisa aprofundar. Uma das coisas que eu estou achando muito interessante, peguem aquela parte da introdução do livro dos médiuns, coloca a inteligência artificial em cima para vocês verem o que está implícito dentro dela. Aliás, a inteligência artificial precisa ser usada porque ela veio agora em contrapartida, porque eu leio, releio, não consigo ver o que está ali. Coloca a inteligência artificial em cima dessas partes, para a gente ver. A coisa é tensa, nos chamando a atenção para que essa inteligência precisa ser trabalhada, organizada em conformidade para a efetuação dos trabalhos. Seja um trabalho no centro espírita, eu preciso entender como funciona aquilo. Já pensou em entrar ali dentro? Aí cai naquela situação, esse médio aí não é bom, esse médio é ruim, esse médio é fraco, e não tem isso, tá? O que precisa é que as mediunidades que precisam ser trabalhadas, né, tem que estudar, porque o mundo espiritual precisa de um bom médium aqui para que haja boas comunicações, né? E outra, o próprio Cristo nos avisa ainda no Evangelho segundo o Espírito, não criais em todos os espíritos, mas vê se esses espíritos são de Deus. E aí imagine o que nós estamos tendo aí, a prova está aí, gente. Entrem na internet e vê o tanto de coisa, nem o que nós estamos lendo. Será que é verdade aquilo ou mentira? Nós não sabemos. Imagine a questão das mediunidades que precisam ser, né, trabalhadas, né? Então, aí ele fala aqui, ninguém confiará a redação a qualquer trabalho, nem mesmo uma simples cópia ao primeiro que encontra. Ninguém. Então, somos todos aprendizes. Então, é preciso ter o bom senso. Eu preciso ter o bom senso, né? Outra coisa muito interessante, a gente sabe disso. Se eu sou um médium, né? Imagine ali as comunicações, eu questiono quem foi você, se ele citar um nome, e esse nome, como que eu vou agir quando eu saber se aquele nome foi uma pessoa ilustre? A coisa é complexa, gente, tá? Muito complexa. O único que teve isso, sofreu bastante, as comunicações, se você for estudar, o Chico sofreu muito, né? O irmão X, busque as informações, e depois, se a gente pegar lá naquele tempo, lá atrás, Eurípides Barçanufo, as comunicações, a comunicabilidade que teve, foram espíritos de alta envergadura, trazendo para ele informações com relação a isso. E olha as mediunidades, olha aquelas pessoas que tinham toda, né, uma estrutura mais adequada, simplicidade, e os espíritos vinham. Então, eles olham o quê? Sentimento no coração. Mas hoje, na atual situação, é preciso que eu entenda. A doutrina espírita, ela chega no auge, né, aonde essa fé raciocinada, ela precisa ser analisada. Senão aí eu vou ver os escolhos da mediunidade. Imagine se eu não estudar isso aqui, né?
se eu não estudar essa parte. Isso está lá no livro dos médiuns. Tá? E aí, o próprio livro está falando, né, das questões da mediunidade, dos médiuns, né, do bom médium. Nós já passamos para aquela parte dos métodos, né, que fala. Kardec, como que ele fez aquilo, eu não sei. Ele entra em contato com 1.100, eram pessoas, grupos mediúnicos, e muitos achavam que não estava fazendo certo. Ele respondeu a todos, e aí ele entra e discursa dentro do livro dos médiuns a questão do método, do que está sendo usado. Por isso que não pode ter milindre dentro de um grupo mediúnico, né? É preciso ter toda uma organização para que todos entrem num consenso e que esse corpo mediúnico atenda à objetividade do que quer, né, os espíritos. E, logicamente, esses espíritos são trazidos em conformidade com o trabalho efetuado dentro daquela organização espírita, que são vários tipos de organizações, nós não sabemos também, tá? É a outra parte. Então, tem centros espíritas que médiums que estão ali dentro, o André Luiz também fala muito sobre isso, efetuam-se trabalho de diferentes matizes de acordo com a estrutura daquele corpo mediúnico. E aí nós vamos entender, tá, nessa parte, né, volto naquilo que o Cristo fala lá no Novo Testamento, não mexam com aquilo que vocês não sabem, né? Existem grupos trabalhando, né? Existe pessoas com tem uma intencionalidade, mas que por trás precisa estudo, mas quem sou eu? Tá? Por isso que nós temos que seguir os livros, não é seguir médiuns, não é seguir, né? Nós temos que seguir Jesus. Eu preciso estudar Kardec para entender Jesus. Eu preciso estudar o livro dos médiuns. Eu preciso compreender isso. Um corpo mediúnico precisa estar afinado, né? Olha o que foi feito lá em nosso lar, né? Foi avisado para André Luiz, já estamos preparando um médium na Terra para que houvesse a comunicabilidade. Quem que era o médium? Chico. Tá? Mas é isso daí, gente. Isso, nós vamos parar e depois nós vamos para a outra questão, que é a formação dos médiuns. Olha só, gente, o que tem dentro do livro dos médiuns, né? E aí eu fico lá olhando, né, lendo as obras complementares, não é falando, né? Eles acreditam que todos sabem do livro dos médiuns. Eu li e deixo, por isso que eu termino e volto, porque a cada momento que a gente lê, vem uma nova explicação mais clara para que a gente tenha noção da profundidade da obra. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga possa envolver a todos nós, que Jesus possa envolver o nosso planeta, envolver a Europa, envolver os Estados Unidos, envolver todos os continentes do planeta, envolver a Venezuela, aonde aqueles irmãos desencarnaram naquela catástrofe coletiva, que muitos retornaram ao plano espiritual, mas também muitos no planeta estão desencarnando em situações deploráveis. Ai, meu Deus do céu. Que precisa ser trabalhado na existência. E Jesus vai trabalhando cada um de nós, vai confortando, vai dando alimento em conformidade com o grau de instrução de cada um de nós. E é por isso ainda que nesse planeta muitas dores ainda tem. Quantas dores do outro lado, quantos espíritos pedindo oração por aqueles que desencarnaram naquela catástrofe coletiva. Mas quantos ainda oram para a catástrofe coletiva dentro de cada um de nós,
que não atendemos o chamado de Jesus Esse em relação dá o ao nosso remédio dele. estudo comportamental. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver esse planeta escola, possa envolver todos os espíritos que estão desencarnando, seja nas catástrofes coletivas, seja no individual, que Jesus possa envolver a todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito de hoje. Graças a Deus.